Bom, dando sequência aí aos vídeos, né? Nos últimos vídeos eu falei sobre as medidas implementadas em relação à PRF, sobre as medidas que estão para serem implementadas, né, no caso da revisão do curso de formação da PRF, como se a PRF de fato necessitasse de uma revisão no seu curso de formação, como se ela tivesse um histórico, grandes números expressivos, né, no caso ali em relação à violência ou truculência policial, o que não é o caso. É, Tem a questão também da implementação de câmeras corporais em policiais, como se a PRF não tivesse outras demandas muito mais urgentes, outras necessidades ali que tivessem muito mais alinhadas ali à questão da atividade cotidiana ali do PRF. E eu vou refazer agora uma pergunta que eu fiz no meu texto do Face com 20 dias de novo governo, que é a seguinte: nós vemos aí medidas sendo adotadas aí em relação à PRF, à PF, às Forças Armadas, né, como se fosse ali, digamos ali, uma reconstrução, uma reorganização, como se elas precisassem disso, né, que no meu entender não é necessário. Lógico, tem que se ajustar algumas ou outras coisas, tem que se melhorar em uma ou outra coisa, tem que haver uma evolução contínua, como sempre tem que ter, né? Não importa o governo, mas assim, o que está sendo passado hoje é que tá tudo errado, tem que ser refeito tudo de novo, que, no meu entender, não é o caso, não é algo viável. Né? Então eu pergunto novamente o que foi feito em relação de medida, de lei, de projeto de lei, de medida provisória, seja lá o que for, em relação às organizações criminosas, aos narcotraficantes, aos narcoterroristas. O que foi feito em relação a isso? Né? O que foi feito em relação a esse tipo de atividade criminosa? Até o momento eu não tenho notícia de nada, hein, né, que tenha feito em relação a, né, nesse sentido. E como teve fatos novos dessa postagem do Face para cá, para o momento em que eu gravo esse vídeo, teve a questão do ministro da Justiça entrando na favela da Maré de forma totalmente atípica, né, vamos dizer assim. Teve a questão dele se pronunciar sobre as armas dos traficantes, que quando questionado ali se seria feita alguma coisa, né, em relação àquelas armas de traficantes, de narcoterroristas, porque foi, né, implementado ali o recadastramento de armas de cargas, e perguntaram sobre isso, acredito eu, uma pergunta muito pertinente, e o ministro respondeu que isso não era com ele, que as armas são ilegais e é assim que é, né? Resumidamente é isso, os vídeos estão aí nas redes sociais, vocês podem ter acesso a isso e podem confrontar com o que eu estou falando. E em virtude disso, né, há estudos, há pessoas aí que, através de dados científicos, de comparações com outros países, com outras regiões que vivem hoje uma política de narco-estado, afirmam que no Brasil essa política está sendo implementada paulatinamente. Está sendo implementada dia após dia, né, seguindo os mesmos padrões, seguindo os mesmos passos de lugares em que hoje essa política foi implementada de fato. E o que essas pessoas dizem é o seguinte: o ponto crucial desse tipo de política é que você não consegue acompanhar o passo a passo, a evolução dia após dia. Você simplesmente vê as coisas acontecendo, acha estranho, de repente você acha um absurdo, de repente você acha que não seria o caso de uma ou outra coisa acontecer, mas que, uma vez implementado esse tipo de política, não tem mais como voltar atrás. Acabou, fim de papo. Chegou ali, já era, entendeu? E seja o que Deus quiser, cada um por si, e vamos que vamos. Porque não vai ter mais jeito de chegar e falar, não, mas agora a gente volta daqui, volta dali e resolve a situação. Chegou nesse ponto, já era.